Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as integrais, ou seja, vamos introduzir o conceito de integral na disciplina de Cálculo Diferencial 2. Bom, o cálculo diferencial e integral pode ser dividido em duas partes, digamos, a parte do cálculo diferencial e a parte do cálculo integral. A parte do cálculo diferencial está envolvida com as derivadas, onde se aprende-se as regras de derivação e a importância das taxas de variação de primeira e segunda ordem, aplicação em máximos e mínimos e alguns problemas de física e de engenharia. A segunda parte do cálculo está associada às integrais. Para que utiliza essas integrais? Ou onde elas serão aplicadas dentro da graduação de engenharia? Bom, as integrais, historicamente, surgem justamente por problemas de determinar, por exemplo, a área de uma superfície. Então, desde os gregos antigos, há alguns tipos de superfície que não tinham como a gente determinar isso de forma rápida, como, por exemplo, de um retângulo ou de um triângulo. Tem algumas superfícies não regulares, onde você não consegue determinar essa área de uma forma rápida. E aí surge, então, o desenvolvimento de uma matemática, depois do cálculo diferencial, que é o cálculo integral, onde você utiliza isso para determinar alguns valores mensuráveis. Então, desde a Grécia Antiga, você tem esse tipo de problema associado à determinação de superfície. Existiram outros nomes, como Leibniz e Newton, que desenvolveram de forma simultânea o cálculo diferencial e integral. Então, Newton representava, por exemplo, a integral de uma função com um acento grave, enquanto o Leibniz já representava a integral com o símbolo que a gente conhece hoje, que é o sigma associado a uma soma. A definição de uma integração de uma função, a gente denota com o nome de primitiva. A gente chama de primitiva de uma função f de x. Então, uma função f é chamada de primitiva de uma função f de x em um intervalo i definido para todo x pertencente a i. Temos que a derivada desse f de x tem que ser igual ao f de x. Então, a derivada do f maiúsculo tem que ser igual ao f minúsculo. Observamos que as primitivas de uma função de f de x estão sempre definidas sobre algum intervalo. Quando não explicitamos esse intervalo, nos referimos à mesma primitiva de uma função f. Então, nós podemos ter mais de uma primitiva para uma determinada função, quando não determinamos ou não explicitamos esse intervalo definido, i. Então, por exemplo, se eu tomo a função f como primitiva, ali 1/3 de x ao cubo, 1/3 de x ao cubo, a derivada vai ser 2x, vai ser 3x sobre 3x ao quadrado. Simplifica o 3 com 3, vai sobrar apenas x quadrado. Se eu tomar a derivada da função g aqui, onde eu tenho x ao cubo sobre 3 mais 4, a derivada também vai ser x ao quadrado, uma vez que a constante a derivada dá zero. Se eu pegar a função h, 1/3 de x cubo mais 3 e tomar a derivada, também vai ser x ao quadrado. Ou seja, a primitiva de x ao quadrado pode ser tanto a função g, quanto a função h, quanto a função f. Então, como saber qual é a primitiva dessa função? Se nós não temos um intervalo definido, nós podemos admitir mais de uma primitiva para uma função. Preposição 1. Se a função f de x é uma primitiva da função f de x, então, se a constante c é uma constante qualquer, a função g é igual a f de x mais c, também é primitiva da função f. Uma função genérica mais uma constante também vai ser, então, a primitiva de uma função f. A preposição 2 afirma o seguinte: se o f' se anula em todos os pontos de um intervalo i, então f é constante nesse intervalo, ou seja, a ideia da derivada constante de uma função. A preposição 3, se a função f de x e g de x são funções primitivas de f de x no intervalo i, então existe uma constante c, tal que f de x menos g de x é igual a essa constante, onde esse x pertence ao intervalo i. Então concluímos o seguinte, que se a função f de x é particular primitiva de f de x, então toda primitiva de f de x é na forma g de x igual a f de x mais constante. Ou seja, eu vou ter uma primitiva mais uma constante arbitrária, porque para qualquer valor dessa constante c, sempre eu vou ter uma primitiva daquela função f, uma vez que eu não tenho um intervalo definido. Então esse c ele pode compreender qualquer valor dentro dos reais. Então c pertence aos números reais, sendo uma constante o valor dele. A definição então, se f de x
é a primitiva de f' de x, a expressão f de x mais c é chamada de integral indefinida da função f de x. Então esse nome aqui é importante, integral indefinida da função f de x. E a gente denota pelo símbolo integral da f de x dx. O resultado disso vai ser a primitiva mais uma constante arbitrária c. Então o símbolo sigma, dado aqui, é chamado de sinal de integração. E o f de x é a função integrante, ou seja, a função a qual eu estou integrando, buscando a sua primitiva. E o termo f dx é um integrando. Então o dx seria um integrando, é um infinitesimal ao qual eu vou somar na integral para me determinar o valor da primitiva do f de x. Quais são as regras iniciais? Então, como aqui a gente está num curso onde a gente vai usar bastante aplicação do cálculo, nós temos que dominar as regras de integração, ou seja, quais são as integrais imediatas, ao qual eu uso valores que já são tabelados, já são fornecidos para nós. Então, vamos estudar primeiro esses valores iniciais de integração. Então, quando eu tenho uma integral de uma função constante, como é o caso aqui da primeira linha, admitindo que o k é uma constante, ele simplesmente sai fora da integral e eu fico com a integral de dx. A integral de dx vai ser x vezes o k que está aqui fora, mais a constante c. É a regra da constante, comumente chamada. Quando eu tenho o produto de uma função por uma constante, acontece da mesma maneira. Essa constante sai fora da integração e eu fico apenas com a f de x dx. E aí vai depender do perfil dessa função para mim integrar ela. Quando eu tenho uma soma entre duas funções f de x e g de x, eu quero obter a integral disso, é a soma das integrais. Eu posso separar na integral da f de x dx mais a integral de g de x dx. Se for uma subtração, funciona de forma análoga. A subtração das integrais é a integral das subtrações. As regras iniciais, ou a mais comum que a gente utiliza para funções do tipo polinômio, é a regra do expoente. A regra do expoente, ou a regra da potência, ela associa a integral de um polinômio com o seu grau, somando 1 no grau e dividindo pelo valor da potência. Então vamos entender essa regra. Então eu tenho aqui uma função x elevado a n. Eu quero obter a integral desse polinômio, x elevado a n. Eu vou somar o expoente dele com o valor 1 e vou dividir pela potência, n mais 1, e somar com a constante arbitrária. Lembrando sempre que esse n aqui tem que ser diferente de menos 1. Quando esse n tiver o valor ali de menos 1, nós vamos ter uma integral específica para ele que está associado à função do logaritmo natural. Então vejamos um exemplo aqui embaixo. Eu tenho a integral 3x dx e eu quero obter essa primitiva, 3x dx. Então eu tiro o 3 para fora da integral, que é o valor constante atribuído, e vou ter o x elevado a 1. Né? Quando eu tenho só x ali, não aparece nenhum expoente, significa que ele está elevado a 1. Então, 1 é o grau do expoente, ou seja, a potência do valor x. Vou somar 1 mais 1 e dividir por 1 mais 1. 1 mais 1 vai ser 2 e 1 mais 1 vai ser 2. Então, a integral de x vai ser x² sobre 2, vezes o 3, que é a constante que já saiu fora da integração, e ele vem multiplicando o resultado dessa primitiva. Então, eu tenho 3x² sobre 2 mais c, que é a constante arbitrária, porque é uma integral primitiva. Se nós tivéssemos um valor definido de limite para essa integração, esse c não seria necessário. Bom, segue mais alguns exemplos para a gente fixar a ideia da regra de potência para integrações. Então, toda vez que nós tivermos polinômios, nós podemos proceder da mesma maneira, usando a regra da potência. Se esse polinômio estiver no denominador de uma função, como é o caso do exemplo 2, basta eu subir ele com um grau, trocando o valor do expoente. Então, eu tenho 1/3, 1 sobre x ao cubo, é a mesma coisa que x elevado a menos 3. x elevado a menos 3. Então, eu vou aplicar a regra de integração também nesse valor, x elevado a menos 3. Então, vai ficar x elevado a menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1.
Isso aqui vai dar x elevado a menos 2 dividido por menos 2, que é esse valor que está aqui, mais a constante. Então, a gente pode simplesmente trocar esse x como valor quadrado, invertendo o sinal do expoente. Então, era menos 2, passou a ser x ao quadrado. Então, fica 1 sobre 2, x ao quadrado, mais c. Outro detalhe que é interessante é notar que esse sinal que está aqui no expoente, ele acompanha o produto. Como ele desceu aqui no menos 2, esse sinal fica multiplicando aqui o valor da minha primitiva. E eu somo com a constante. Tá? Isso é importante. Então, se o expoente da potência ali tem um valor negativo, ele acompanha o procedimento de integração. Bom, a mesma maneira você pode pensar quando eu tenho um índice fracionário, ou seja, quando eu tenho um polinômio cujo grau não é inteiro, então a raiz quadrada de x. O que é a raiz quadrada de x? A raiz quadrada de x é x elevado a meio, certo? Então vai acontecer da mesma maneira. Como ficaria essa integral? Ficaria x elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1, que vai resultar no seguinte, x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Aqui eu vou aplicar a regra de divisão de fração, então eu vou ter 2/3, passa esse 2 multiplicando e o 3 continua dividindo, de x elevado a 3 meios. X elevado a 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao cubo, que é o que está aparecendo aqui. Ó. Então, daqui, desse passo, eu simplesmente pulo para esse passo. Então, x elevado a 3 meios é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao cubo, mais a constante c. A constante c sempre vai aparecer quando eu integrar uma função primitiva. Então, eu ainda posso escrever dessa maneira, 2x raiz de x. Como que eu faço isso? Eu pego essa raiz cúbica aqui, essa raiz quadrada de x ao cubo, e faço x quadrado vezes x. Coloco esse x para fora, fica um x aqui dentro da raiz, onde eu simplifiquei esse quadrado aqui. Então, fica x raiz de x, que é esse termo que aparece aqui, x raiz de x. Então, fica 2/3 x raiz de x mais c. E esse é o valor, então, da primitiva da função x raiz de x. Bom, algumas tabelas, alguns valores de integrais são imediatos, onde a gente utiliza alguns valores dessas tabelas, então, alguns valores de integrais são tabelados, são imediatos, onde nós podemos utilizar essas tabelas para facilitar o procedimento de integração. Então, tanto no material de aula, quanto aqui eu trouxe uma tabela onde são as principais integrais, que você utiliza aí com valores imediatos. Então, tem as funções trigonométricas, funções logarítmicas, e também temos algumas funções onde você utiliza a raiz quadrada de soma de valores, certo? Essa tabela se encontra no material de aula, onde você pode estar consultando detalhadamente para a resolução dos exercícios. Tá? Peço que os alunos resolvam os exercícios e os exemplos resolvidos são extremamente importantes do material. Então, até a próxima.